Está no ar a TV Uniceub. Eu sou o Weber Arruda, estudante de jornalismo, e vou apresentar o programa deste domingo. Hoje tem reflexão, história e grandes entrevistas. Os alunos da agência de notícias falam sobre meio ambiente. No estúdio, um bate-papo sobre crise econômica e política. Para fechar, uma entrevista exclusiva com o fenômeno Leandro Carnal. O programa TV Uniceub está começando agora. Ele é simplesmente o professor mais querido do Brasil. Leandro Carnal esteve em Brasília para o evento Top 10 Empresarial e nós estivemos com ele. Numa entrevista exclusiva com a jornalista Aline Macari, ele falou sobre os novos rumos da educação, sobre relacionamentos, cotas raciais e filosofia. Acompanhe na reportagem. Professor Leandro Carnal, antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre a questão da educação. Esses dias o senhor publicou nas suas redes sociais uma entrevista com Harari, que é autor de Homo Sapiens. Ele fala que não sabe o que ensinar aos jovens nesses tempos pós-modernos. Professor, o que ensinar e como ensinar, né, nesse tempo de revolução tecnológica? O historiador israelense Yuval Harari, tanto no livro Sapiens como no mais recente Homo Deus, estando em Portugal para um encontro, lançou essa frase dura e verdadeira. É a primeira vez na história que nós temos dúvidas sobre o que ensinar aos jovens. Porque tudo que eu possa ensinar a eles como tecnologia, tudo que eu possa ensinar a eles como valor, pode ser que daqui a 10 ou 20 anos ou 50 não tenha mais validade. A educação era, quando me formou, décadas de 60, 70 e 80 do século passado, uma educação que transmitia algo para a próxima geração, algo que era fixo. A educação mudou por completo. Tudo aquilo que nós aprendemos tecnicamente, provavelmente, não tem mais validade. Então, quais valores devem ser reforçados? Quais os valores que devem entrar nesse projeto? Nós estamos num momento de debate sobre a própria estrutura da educação. A escola está perdendo o carro do futuro. As áreas tecnológicas, as áreas outras, estão crescendo numa velocidade muito maior do que a sala de aula se transformou. Só para dar um exemplo, encerrando essa questão, há 100 anos, se alguém dormisse e acordasse hoje, não reconheceria a missa, porque a missa deixou de ser em latim, os padres se vestem diferentes, mas reconheceria uma sala de aula, porque ela ainda é a mesma. Um professor lá na frente, dando conteúdo. A sala de aula é a mesma há mais de 1000 anos. Então é isto que a sala de aula precisa ser transformada. O modelo de conhecimento baseado em provas, avaliações, identificações, transmissão de um saber passado, é um modelo que hoje tem dificuldade em se sustentar. Nós ainda não temos uma resposta clara, mas já sabemos o que não dá certo. A segunda parte da entrevista com o Leandro Carnal você acompanha ainda nesta edição. Não perca! Fique agora com a Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo do Uniceub. Olá! Os destaques da nossa semana têm cheiro e barulho de natureza. Amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente preparou um conteúdo especial sobre o Cerrado. A gente vai entrar agora na nossa redação para poder conversar com o repórter Bruno Santa Rita. E aí, Bruno? E aí, Gi? Como é que você tá? Tô bem. Então, conta mais como foi sair da selva de concreto para poder falar sobre natureza. Então, foi uma experiência muito boa porque eu pude entrar em contato com o Cerrado de uma forma mais ampla. E assim, um dos objetivos dessa matéria era mostrar essas histórias dessas pessoas que estão procurando realmente sair desse clima de velocidade, de poluição, de carros e ficar mais perto da natureza, né? E nós encontramos essas histórias. Meu carro chega na terra assim, abandona o asfalto, eu senti... Agora eu tô pisando na terra, ainda era o pneu, né? Mas eu já senti assim, não, aqui é minha casa, eu tô na terra de verdade. Interessante é que isso tudo tá do nosso lado. O Parque Olhos d'Água, por exemplo, parece que é um corredor ecológico. Como é que é isso? Então, segundo os especialistas que eu entrevistei, um corredor ecológico é uma área que serve de transição entre duas outras áreas de grande extensão de mata, né?
E assim, essas áreas são importantes porque elas servem para os animais migrarem, para eles comerem, para eles dormirem. E além disso, serve de um conforto para as pessoas visitantes que podem ir a esses parques, né? Nós conversamos com alguns desses visitantes e eles nos contaram a importância de existir um espaço desse tão perto de casa. A gente vem todos os dias quase aqui, a gente gosta muito desse parque, né? E para mim é muito importante que ela tenha contato com a natureza. De todo o espaço, né, a natureza muito viva aqui, o ar é outro, completamente outro. É realmente um oásis, né, na cidade. E é um espaço muito grande, eu posso deixar ela livre, né. A gente está falando sobre flora, mas a fauna também está muito ameaçada. Inclusive, Bruno, você foi até o zoológico. Como foi? Então, Gi, é até interessante que fazia muito tempo que eu não ia no zoológico. A última vez que eu fui lá eu era uma criança, assim. E assim, foi bom porque deu para eu ter uma nova noção do que é o zoológico. Inclusive eu descobri que eles trabalham muito em prol dos animais, para colocar eles de volta na natureza de uma forma saudável. Dentre essas espécies ameaçadas do cerrado, eu poderia listar 3 delas que cada uma enfrenta problemas relacionados ao avanço das cidades. A primeira espécie seria a ariranha. A ariranha é a maior espécie de lontra do mundo, pode chegar até 1,70 m. Uma outra espécie que é icônica do cerrado, geralmente as pessoas aqui em Brasília associam muito ao seu símbolo do cerrado, é o lobo-guará. O lobo-guará é o maior canídeo, o maior cachorro selvagem da América do Sul. E qual é a razão dele estar ameaçado? Também perda do hábitat, caça, mas caça por uma razão bem diferente da ariranha. Ele é caçado por questões de superstição. E talvez a espécie que também sintetize todo esse problema que os animais ameaçados do cerrado enfrentam seja o maior felino das Américas, a onça pintada. Pouca gente sabe, mas nós ainda temos onças pintadas selvagens aqui no Distrito Federal, na região de Águas Emendadas. Aqui no Zoológico de Brasília nós temos 3 fêmeas sob nossos cuidados. E nosso objetivo é criar esses animais aqui para que no futuro nós possamos treinar seus descendentes para ajudar a população de onças na natureza. Queria aproveitar para convidar todo mundo para conferir o nosso conteúdo lá no nosso site e comentar nas nossas redes sociais. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima. E no próximo bloco, crise econômica e política. E uma entrevista imperdível com o careca mais famoso do Brasil, Leandro Carnal. A gente volta já. As diversas semanas acadêmicas do Uniceub foram reunidas em um único evento esta semana, chamado TEIAS. Esse grande encontro movimentou o campus com diversas atividades, mesas redondas, exposições e palestrantes, entre eles os jornalistas Ribamar Oliveira e Ricardo de Almeida. Na ocasião, o professor Henrique Moreira entrevistou os dois sobre a crise econômica e sua influência na crise política. Acompanhe. Os jornalistas Ribamar Oliveira e Rodrigo de Almeida estiveram no Uniceub esta semana para discutir com os alunos as questões que estão afetando o país. Aproveitamos para convidá-los para uma conversa sobre a relação entre a crise política e a crise econômica. Ribamar Oliveira é colunista do jornal Valor Econômico, aqui em Brasília, e Rodrigo de Almeida é articulista do site Poder 360. Senhores, muito obrigado pela presença, é um prazer e uma honra tê-los aqui conosco. Ribamar, vou fazer a primeira pergunta para você. A relação entre a crise política e a crise econômica é bastante evidente já a essa altura. Como é que a gente sai dessa armadilha? A crise política alimentando a crise econômica, que por sua vez piora as condições do país, enfim. Como é que se sai dessa armadilha? Pois é, essa que é a questão, né? Eu pessoalmente não vejo luz ainda no fim do túnel. Tem gente que não está vendo nem o túnel ainda. Porque o Banco Central, por exemplo, o Banco Central agora ele reduziu a taxa de juros em 1 ponto percentual, mas já sinalizou que a redução vai ser menor. Na próxima reunião do... E um dos motivos, e o principal motivo que ele alegou para essa maior cautela foi justamente a instabilidade política. Né, a imprevisibilidade do cenário imprevisível. E o que tá se vendo? Está se vendo o seguinte, até a denúncia do Joesley,
a gravação que ele fez do presidente Temer, até aquele momento a economia vinha todos os indicadores econômicos estavam em franca recuperação. A partir daquilo ali a coisa travou. E a grande questão é o seguinte, até que ponto essa crise política vai impedir, por exemplo, a aprovação das reformas. As mudanças que são necessárias. As mudanças que são necessárias, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Rodrigo, você foi secretário de imprensa da ex-presidente Dilma bem no finalzinho já do governo dela. Inclusive você escreveu um livro, né, falando sobre os bastidores do impeachment da presidente Dilma. O que você presenciou ali? Naquele momento já havia uma preocupação que essa crise poderia... Porque a economia ali já não estava bem também. Né? Sim. Alguém se preocupou? Alguém estava só estavam preocupados com a questão política, a sobrevivência política? Não, de maneira alguma. Inclusive, ia acrescentar o que o Ribamar falou, havia uma natureza dupla daquela crise. Né? Quer dizer, uma natureza econômica da crise política e uma natureza política da crise econômica. Eram duas coisas indissociáveis, algo inclusive defendido pelo então presidente Dilma, que dizia, nós não conseguimos sair da economia enquanto a crise política se mantiver. Quer dizer, essa instabilidade que vemos hoje, ou essa incerteza apontada pelo Banco Central, por exemplo, nós já vivíamos naquele tempo, entre 2015 e 2016. Algo, inclusive, pontuado em relatório do Fundo Monetário Internacional, que apontava como um dos fatores para a crise econômica que se aprofundou bastante ao longo de 2015, o ano anterior, o ano que foi, ao seu final, deflagrada a abertura do processo de impeachment, mas o próprio FMI falava que um dos fatores do agravamento da crise econômica era justamente a instabilidade política. São duas coisas absolutamente indissociáveis e que vêm aprisionando o governo. Apesar de você ter identificado algumas melhoras nos indicadores econômicos até o áudio, até a gravação do empresário Joesley Batista, mas ao mesmo tempo você está com um desemprego na faixa dos 13%, 14%, é algo extraordinário, quer dizer, um impacto muito grande, apesar do controle inflacionário, mas é uma crise de fato muito grave que não há perspectiva num curto prazo de saída, enquanto essa instabilidade política se mantiver. Ribamar, na próxima semana vai ser iniciado o julgamento pelo TSE do pedido de impugnação da chapa Dilma-Temer. O que a gente pode esperar? Que efeitos podem vir daí? E a tendência é piorar ainda mais a questão econômica? Então, há uma grande expectativa sobre esse julgamento. Agora, veja bem, o presidente do TSE já avisou o seguinte, o TSE não está aí para resolver crise política. Ele chegou até a dizer o seguinte, se vocês criarem a crise de vocês resolvam. Vocês resolvam. Mas o fato é o seguinte, há expectativa por quê? Porque boa parte da chamada base aliada do governo, alguns líderes, muitos deles, estão tentando uma saída política, porque o presidente disse que não renuncia. Eles não querem ser os autores do afastamento do presidente. Mas você acha que a renúncia dele resolveria alguma coisa a essa altura? Você abriria a possibilidade de uma candidatura, uma eleição indireta, que é o que está na Constituição. Mas talvez esse seja o principal problema. De quem? O principal problema é que esses líderes ainda não chegaram a um acordo sobre quem. E talvez esse seja o principal obstáculo. Eu acrescentaria que, independente até de quem suceda, ou qual a saída que se dê, seja pela via da renúncia, uma eventual cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou até mesmo a sua manutenção, acho que, de qualquer forma, o maior problema imposto ao Brasil é o prolongamento da crise. Quanto mais ou se vier recurso do presidente Temer, ou incerteza ainda, ou indefinição de que solução isso se dará, o que o Brasil precisa é que destravem esta trava existente. Sair dessa armadilha, né? Prolongar, né, qualquer prorrogação da definição de por onde seguiremos, com ou sem o presidente Michel Temer, isso é o maior dano à economia brasileira. Qual é o efeito mais perverso dessa crise? Quem mais sofre? É lógico que a gente sabe que o cidadão comum é que acaba pagando a conta mais pesada. Mas qual é o efeito mais perverso? É a perda da credibilidade junto aos investidores externos ou a dificuldade de consertar o que precisa ser consertado na nossa economia, nas nossas contas internas? Eu acho que quem mais perde é quem está desempregado. Ou seja,
nós temos aí 14 milhões de pessoas desempregadas, numa brincadeira. Sem perspectivas de melhoria. Sem perspectiva, porque agora é o seguinte, o último dado do IBGE, houve uma leve melhora, ou seja, parou de subir o desemprego, né? Ele deu uma quedinha pequena. Mas se sabe que o emprego, ele não volta imediatamente, né? Precede um certo tempo. A economia, mesmo a economia recuperando, o empresário fica meio cauteloso, se contrata mais ou não contrata, ele fica sempre na expectativa. Então, o emprego é o que menos reage. Então, e aí você olha assim, e o problema todo foi atropelado por essa crise política de dimensões, né, que nós estamos vendo, inimagináveis há 3, 4 semanas atrás. Tá bom. Senhores, é uma pena a gente não ter mais tempo, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. É um prazer, é sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar com gente fora da academia, né, para que a gente possa, de uma certa forma, atualizar nossos pontos de vista, enfim. Eu acho que é o que está faltando no país, né? A gente fala muito sobre isso, falta diálogo, né? Eu acho que as pessoas se fecham nas suas convicções e não estão conversando. Então, eu acho que essa é uma oportunidade importante. Muito obrigado pela presença dos dois. Aqui termina o Estúdio Uniceub deste domingo. Entre na nossa página e nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, a continuação da entrevista exclusiva com Leandro Carnal. Ele fala sobre relacionamentos, cotas raciais nas universidades e filosofia. A gente volta já! Com vocês agora, a segunda parte da entrevista do professor Leandro Carnal com a jornalista Aline Macari. Professor, o senhor fala sobre temáticas muito variadas. Eu gostaria de conversar agora com o senhor sobre questões relacionais. O senhor fala muito sobre estarmos vivendo relações narcísicas. Estamos vivendo um momento muito narcisista, muito ensimesmados. Como é que, de fato, nós podemos nos relacionar com as pessoas com trocas reais de afeto entre pais e filhos, marido e mulher, aluno e professor, dentro de uma perspectiva em que nós nos relacionamos com as pessoas de uma forma espelhada? Há muito tempo, ou pelo menos há mais de 100 anos, o indivíduo aceitava uma estrutura e aceitava um mundo que lhe era dado. Inclusive, até o século XIX, aceitava um casamento arranjado, uma profissão herdada do pai, uma função que não era sua originalmente, ou seja, a vontade do indivíduo era irrelevante. A grande questão que surge no 19 para o 20 e hoje é vitoriosa é a crença que a escolha do indivíduo produz felicidade. Ou seja, se eu quero uma carreira exótica, mais exótica possível, de uma função totalmente sem pé nem cabeça, basta usar argumento, mas é o que eu quero. E aquilo que eu quero determina a realidade. Então, através das tecnologias que permitem que eu bloqueie alguém que me irrita, que eu ignore alguém, que eu possa discutir sem sofrer as consequências, eu cada vez preciso negociar menos para esse espaço narcísico. Some a isso o fato de que muitos pais hoje têm dificuldades em estabelecer limites, porque esses limites implicam certo afastamento do filho e a nossa educação tem muito mais culpa hoje do que ela tinha há 50 anos. Tudo isso está produzindo um ser voltado a si. Se você observar numa brinquedoteca de um restaurante, aquelas áreas que alguns restaurantes têm para crianças, você vai ver que todas as crianças ali deixadas, enquanto os pais tomam sua refeição, estão brincando sozinhas. Nenhuma brinca com os outros. Cada uma se volta para o seu próprio brinquedo, porque nós estamos perdendo essa sociabilidade ao invés do rosto humano, emojis e emoticons. Nós estamos perdendo essa sociabilidade. Todas as gerações, sem exceção, disseram o mesmo. No meu tempo era bom, hoje há uma decadência. Eu não acho que isso seja uma decadência. É uma característica do mundo contemporâneo. Uma diminuição da sociabilidade e uma emersão da individualidade narcísica. Ou seja, nós estamos perdendo o contato com os outros e isso provavelmente vai ter efeitos cada vez maiores sobre o casamento, sobre a vontade de ter filhos, sobre a ideia de sacrifício ou sobre a contrariedade do mundo, já que o mundo não concorda conosco quase sempre. O problema não é você ser narcísico, o problema é você ter que conviver com outros narcisistas. Se fosse apenas você narcísico,
não seria um problema. Mas o mundo está formado hoje de narcisistas. Isso será um grave problema. E como é que a gente desata esse nó? Eu acho que nós temos que, se quisermos achar isso um problema, saber que precisamos restaurar relações efetivas, relações que dispensem intermediação tecnológica, relações efetivas de carne e osso, olho no olho, capacidade de ser contrariados, ensinar limites, não ter medo de perder o afeto imediato, tendo em vista uma educação de médio e longo prazo. Se eu ficar querendo apenas agradar, se eu tiver compromisso com agradar uma pessoa, o que eu produzo não é educação, mas um ser mimado. Um ser mimado é um ser incapaz de enfrentar desafios. O mimado é, por natureza, um idiota, porque ele é incapaz de enfrentar a frustração. Por isso que o mimo é um exercício de desamor. Os pais devem cuidar muito dos filhos, tudo que diga respeito a vacinas, alimentação, cuidado com desafios e assim por diante. Devem transmitir conhecimentos seguros e muito afeto, mas devem saber que os filhos têm que cair e que só o trauma produz maturidade. O senhor é professor da Unicamp e a universidade acabou de aprovar a questão da política de cotas étnico-raciais. Eu gostaria de saber qual a posição do senhor com relação a isso e gostaria que o senhor explicasse para a gente, inclusive dentro de uma perspectiva histórica, né, o Unicamp aprovou nessa tarde uma votação histórica no CONSUL, no Conselho Universitário, um aumento das políticas de cotas étnico-raciais. Já tínhamos uma política para a escola pública. Esta questão foi muito debatida e as pessoas que devem decidir, o Conselho Universitário, decidiram. Então já não importa mais a sua opinião ou a minha ou a do público, porque já está acontecendo. Mas como nós estamos numa era que dar a minha opinião é fundamental, as pessoas quando dizem, eu sou contra, bom, seja ou seja a favor, quem decide já tomou essa decisão. E a decisão é para abrir mais a universidade pública, tanto a escola pública quanto as questões de identidade étnico-racial. Eu sou historiador, eu sou um estudioso da exclusão histórica de descendentes de indígenas e de negros. Eu sou uma pessoa que trabalha com o fato de que a abolição da escravidão representou o fim de um processo bárbaro, no sentido de, sem sentido racional, de desumanização, mas não integrou a população negra à sociedade. É um equívoco que se tem mais de 130 anos. Nós estamos dando um pequeno passo além da Lei Áurea. É um pequeno passo. Não adianta garantir na lei, como a Constituição brasileira garante, igualdade de todos diante da lei, se não existir de fato um mecanismo. Eu disse uma vez numa palestra e reforço. Eu, Leandro, nasci dentro de uma classe média interiorana, branco, eu nasci salvo. Há uma quantidade enorme de pessoas que não nasceram salvas. E hoje nós temos um genocídio da população negra, especialmente homens negros de 18 a 25 anos. Eles têm causa-mortes muito mais rápidas com violência do que seus similares, mesmo em classe baixa, sendo brancos. Então, é um passo pequeno, não creio em milagres, mas é um passo. A Unicamp deu um passo e eu me entusiasmo no apoio a este pequeno passo. Tem problemas? Muitos. Tem coisa a decidir? Inúmeras. Mas nós demos um passo. Eu acho que esse é um dia histórico, eu me emocionei ao final da votação do Consul. Professora, uma última pergunta. Eu fiz uma pesquisa sobre tudo que o senhor já andou publicando e conversando, e, enfim, sobre todas as suas entrevistas. É difícil fazer uma pergunta que alguém ainda não tenha feito, e o senhor tem essa amplitude de raciocínio que nos permite fazer as mais variadas perguntas, né? O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: dentro dessa perspectiva pós-moderna e caótica, que nós estamos vivendo um momento muito caótico no Brasil e no mundo, professor, qual é o sentido da vida? Tem várias respostas para isso. O existencialismo, liderado por Sartre e outros, diz que a vida não tem sentido algum. Luc Ferry, ao escrever O que é uma vida bem-sucedida, simplesmente define: o sentido tem que ser achado por você. Se você achou sentido na religião, se você achou sentido na carreira política, se você achou sentido no engajamento social, se você achou qualquer sentido, siga esse sentido, porque o sentido é determinado pelo indivíduo e não pela sociedade. O que mudou não é um caos maior,
é que antes os sistemas de significação, políticos e religiosos, eram dados. E agora precisa da sua adesão. E essa adesão tem que ser racional e crítica. Logo, é mais difícil. Esse é um momento em que eu não posso aceitar um mundo pronto, mas eu tenho que elaborar meu próprio mundo. E tem que ser significativo para mim. Então, eu não creio que a vida tenha qualquer sentido. E por que isso é bom? Porque cada um pode criar o sentido que melhor lhe aprouver. E esse sentido é muito variado. Só tem um limite, é o limite da ética e da lei. Eu não posso criar sentido que não seja ético, ou que não seja legal, ou que desrespeite aos outros. Nem tudo é válido, mas aquilo que é válido tem uma liberdade enorme. Crie seu próprio sentido de existência. É doloroso, mas é libertador. Professor, muitíssimo obrigada pela sua prazer. entrevista. Prazer. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Na semana que vem, a gente se encontra aqui na Band. Até lá!